Olá, amados, a paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Creio que o Senhor vai falar contigo, então não pula esse vídeo, fica comigo até o final, escuta o que Deus tem para falar hoje ao seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar direção através desta palavra. Amém? Amados, eu tô muito feliz porque eu tô de volta a esse canal, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu passei quase um ano, né? Eu me confundi, falei até que foi 3 anos, mas foi um ano sem postar nada no canal. Mas graças a Deus que o Senhor me trouxe de volta, porque Deus sabia que esse canal é canal de bênção para a vida de outras pessoas. Tenho certeza que o Senhor vai falar a muitos corações através desse canal. Eu já quero compartilhar uma palavra do Senhor para você. Você mesmo que está me ouvindo. Nesse momento, antes de compartilhar essa palavra, eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração e peça para que o Senhor fale com você nesse momento, para que o Espírito Santo te dê entendimento, direção. E agora vamos orar, né? Vamos elevar os nossos pensamentos diante do nosso Deus e vamos falar com Ele nesse momento. Maravilhoso Deus, te dou graças, Senhor, por mais uma oportunidade aqui na tua presença. Pai, nesse momento eu quero compartilhar a tua palavra, Deus, para essas pessoas que vão me ouvir. Ó Deus, que não venha ser de mim mesmo, mas que venha ser direcionado pelo teu Santo Espírito. Traz entendimento, sabedoria, Pai. Que esta palavra venha alcançar vidas, meu Pai. Vidas que estão abatidas, vida que está triste. Pessoas que precisam de apenas uma resposta nesse dia. A tua palavra, Senhor, venha ter direção. E é por isso que eu estou aqui, Pai, porque eu quero obedecer a tua voz. E usa Espírito Santo para transmitir aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. Então vamos compartilhar da palavra do Senhor juntos, né? Com mais um devocional aqui. Tô aqui no meu quarto, no meu momentinho, e eu quero compartilhar Jesus para você. A palavra que a gente vai ler hoje é em Jó, capítulo 29. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo e aí a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai dialogar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos lá? Jó prosseguiu sua fala. Como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrente de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do seu caminho, e os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca, as vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Amém, amados? Palavra abençoadora, palavra forte, palavra de reflexão, né? A palavra do Senhor fala de um homem que se chamava Jó. Esse homem, ele era íntegro, fiel a Deus, ele se desviava do mal. Mas um dia o Senhor permitiu que Satanás tocasse em todos os bens, em sua família, até mesmo no seu corpo físico. Então Jó, ele foi um homem que perdeu tudo. Ele já estava em uma situação que ele não tinha mais esperança. E nesse capítulo, Jó, ele reflete sobre os dias dele passado,
os dias que ele era feliz na presença do Senhor, os dias que ele era honrado pelas pessoas, né? Ele fala que os jovens, eles se levantavam para que Jó passasse. Ele tinha o respeito de todos, ele tinha respeito das crianças, dos jovens e até mesmo das pessoas mais velhas. Jó, além de ele ser um homem íntegro, fiel, ele ajudava as pessoas. Ele era um homem que se doava para as pessoas, um homem generoso, essa é a palavra. A generosidade, ela acompanhava Jó. Jó era um homem tão íntegro que às madrugadas ele sacrificava holocausto para o Senhor em prol aos filhos, porque ele achava que os filhos pecavam e por causa do pecado dos filhos, né, para Deus não pesar a mão sobre a sua família, ele sacrificava ao Senhor. Então, amados, a gente vê aqui um homem que não teve o porquê de passar por tudo aquilo, mas passou. E às vezes a gente se pergunta, por que eu tô passando por tantas coisas na minha vida? Às vezes a gente não entende, não compreende. Mas eu te pergunto, Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal e teve que passar por tudo isso porque era um propósito, né? Era um plano do Senhor, né? E Jó, ele não compreendia aquele plano. E a gente não vai compreender a situação que a gente está passando, que a gente está vivendo, e não vai entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Mas uma coisa a gente precisa entender, que Deus, ele é soberano. Deus, ele é o dono e criador de todas as coisas. E precisamos se submeter à vontade dele. Às vezes a gente não compreende o mover, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Mas é necessário, às vezes, a gente passar por situações para que a gente compreenda quem é Deus, quem ele é, quão grande ele é em poder, em domínio, em soberania. E eu venho falar para você, amados, que está aí me assistindo. Saiba que o Senhor vai permitir coisas acontecer em sua vida para poder forjar o seu caráter, para poder trabalhar o vaso. Muitas das vezes você tem coisas que precisam ser mudadas. Eu tenho coisas que precisam ser moldadas. E o Senhor, ele precisa moldar o vaso. E o vaso, ele precisa ser amassado. Ele precisa ser moldado pelo oleiro. O vaso, quando ele é preparado, quando ele é moldado, ele passa por vários processos. Primeiro, o oleiro, ele vai ter que amassar o vaso. Depois ele vai formar o vaso. E depois esse vaso precisa ir para o fogo. E todo esse processo é dolorido. Eu sei que é dolorido. Mas o Senhor, ele está nos preparando para ser vaso de honra, vaso de valor. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente questiona a Deus porque a gente está passando por tudo aquilo. Mas muitas das vezes a gente não vai obter resposta do Senhor. O Senhor, ele vai se calar e vai deixar a gente passar pelo processo, pelo momento de ser moldado. E Jó, ele passou por esse momento. Ele passou por um momento que Deus, ele não respondia as perguntas. Deus, ele não se manifestava. Porque Deus sabia que era necessário Jó passar por aquele processo, para que o nome de Deus seja glorificado. E no final, Jó, ele reconhece que Deus, ele é soberano quando ele fala assim: Deus, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó reconhece que apesar da dor que ele passou, do sofrimento que ele passou, ele reconhece que Deus, ele sabia o que estava fazendo e que ele não sabia de nada. Jó, ele se colocou em lugar de criatura e reconheceu que existia um Criador soberano, um Criador dono do céu, da terra, que é dono das nossas vidas.
Então, amados, não importa o que você está passando, o que você vai passar. Aprenda a confiar no que Deus tem para a tua vida. Apenas acredite que tudo que você está passando tem a ver com um propósito que está sendo gerado. E muitas das vezes o propósito ele é gerado no ventre da dor. É no ventre da dor que a gente reconhece quem somos verdadeiramente. É no ventre da dor que a gente reconhece o poder do nosso Deus. É no ventre da dor que a gente quebra todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância e passa a depender totalmente do Senhor. E Deus está falando aqui para você. É momento de você confiar. É momento de você descansar e entender que eu estou trabalhando. Não importa o que aconteça, não importa a situação. O Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. A palavra de Deus fala que no final, quando Jó compreendeu tudo aquilo, ele diz: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó também fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Jó, ele reconheceu que ele era totalmente dependente de Deus. Ele reconheceu que os planos de Deus eram bem melhores, por mais que ele não compreendesse. A Bíblia fala que, apesar de Jó perder tudo, apesar de Jó perder os seus filhos, apesar de Jó perder a sua riqueza, Jó teve a sua herança multiplicada. E, enfim, acredito que Jó viveu por muitos anos. E Jó, ele, apesar de ter sofrido tudo aquilo, o propósito foi cumprido. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Existe um propósito. Existe algo que só o céu conhece. Existe um propósito a ser gerado em nós, através de nós. Existe um propósito que Deus quer realizar através das nossas vidas. Você não está nesse mundo em vão. Você veio nesse mundo com um propósito. E para você chegar até esse propósito, você precisa passar por um processo que não é nada fácil, é dolorido. Mas tenha certeza que o Senhor, em todo o processo, Ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar com você. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo no coração.